poderoso vinha do norte, capítulo 1, versículo de número 4, e uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa com cor de âmbar que saía dentre o fogo. Âmbar, para quem não sabe, é um líquido ou uma espécie de nódoa que sai de algumas árvores, ou que saía de algumas árvores. Quando as árvores são cortadas, na maioria das vezes ela expele para fora aquele líquido, e esse líquido nessa situação de Ezequiel era conhecido como âmbar, e este âmbar, ele tinha uma cor alaranjada, às vezes vermelha, que tinha uma aparência de fogo. Aí no versículo 5 ele complementa dizendo: e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Versículo de número 6, e cada um tinha 4 rostos, e também cada um deles 4 asas. Versículo 28 do mesmo capítulo vai dizer: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí o meu rosto e ouvi quem falava. Capítulo 1, Ezequiel primeiro teve que ouvir, ver, para entender quem estava falando com ele. Só que é lindo isso aqui, irmão, porque o versículo 28, se não estou enganado, vou conferir, é isso mesmo, é o último versículo do capítulo 1. E a Bíblia diz que na hora que ele vê e ouve, ele faz o quê? Se prostra. Pode baixar um pouquinho, estava bom. Ele se prostrou. Se prostrar, irmão, eu não vou fazer aqui porque não toma tempo. Ele chegou, ajoelhou no chão e fez isso aqui, ó. As 2 mãos no chão e a testa também no chão, ó. Ezequiel viu e entendeu que ele estava falando com Deus Altíssimo, e é impossível estar diante do Deus Altíssimo e não reconhecer a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel estava dizendo: eu vi a glória de Deus, mas eu também ouvi a glória ou a voz do Senhor, e por isso eu o reverencio. Quantos em nosso meio já não reverenciam a presença de Jesus? Jesus está no templo e a gente está batendo papo com o irmão do lado. Jesus está no templo, Ele está passeando no meio de nós, e às vezes nós estamos no celular. Jesus está no templo, está falando com a gente está disperso, irmão. Ezequiel está dando uma aula para nós aqui, diante da voz do Senhor, diante da glória do Senhor. Você não pode ficar ou estar de qualquer maneira diante da glória dele, diante da voz dele, diante da potência que há na presença dele. Você precisa se reconhecer como alguém pequeno, como alguém que é servo, e se prostrar. Aí o capítulo 2 começa dizendo: e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí tem alguns pregadores que dizem que Ezequiel estava caído. Ezequiel estava caído, irmão. Aí Deus mandou Ezequiel se levantar. Levanta, homem, você está caído. Não, peraí. Se você ler o último do capítulo 1, você vai entender. Ezequiel não estava caído. Ezequiel não estava descansando. Ezequiel tinha acabado de conhecer o Senhor, de ver a glória, de ouvir a glória. Ezequiel estava prostrado. Há uma diferença entre adorar e prostrar. Há uma diferença entre apenas reverenciar ou reverenciar prostrado. Ezequiel estava diante de uma realeza. Ezequiel estava diante de Deus. E por isso Ezequiel reverencia ao Senhor. E disse-lhe, versículo 2: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava.
Após essa experiência maravilhosa, Deus chama Ezequiel a falar contra filhos rebeldes de Israel, que se rebelaram contra o Senhor, ou que se contaminaram na Babilônia. Primeiro Deus quer saber se Ezequiel o reverencia. Primeiro Deus quer saber se Ezequiel sabe com quem que ele está falando. Primeiro Deus se revela, primeiro Deus fala, primeiro Deus quer entender se Ezequiel quer viver a intimidade. Ah, Ezequiel, você quer? Já entendi, está prostrado. É esse que eu quero, louvado seja o nome do Cordeiro. Ezequiel, vamos falar. O povo está contaminado, o povo está rebelde, e por isso eu preciso de você. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5 vai dizer: Senhor, o Senhor falando para Ezequiel: Ezequiel, eles hão de saber que esteve um profeta no meio deles. Só que Deus mandando, Deus garantia. E aí Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, não temas. Ezequiel, não temas, pois dirás as minhas palavras. No versículo, ou melhor, no capítulo de número 3, Deus envia Ezequiel. Primeiro Deus chama, Deus mostra, Deus diz o que é para ser feito, e depois Deus manda ir. Versículo de número 4 diz: E disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Versículo de número 5: Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, eu estou te enviando para o seu povo. Não vai ser estranho para você falar, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é um povo obstinado de coração duro. Mas chega o momento em que Deus envia Ezequiel, mas o Senhor o adverte dizendo que seria mais fácil falar a povo estranho do que ao seu próprio povo. Talvez você já teve a oportunidade de pregar para alguém que se desviou. Ô irmão, você vai entender o que Deus está falando aqui. É mais fácil falar para quem nunca veio aqui. É mais fácil pregar para quem não conhece a palavra do que para um desviado. Me desculpa, pastor, mas eu vou citar um exemplo que eu passei ontem aqui com um jovem na minha igreja. O jovem foi lá, fez uma tatuagem no braço de todo tamanho. Isso é um estudo para outro dia. A igreja tem um pastor para fazer isso. Não vou entrar nesse mérito, mas é pecado. E o cara foi lá e meteu uma tatuagem no braço. Ô gente, é meu regente. É regente do grupo, junto comigo. E eu, moço, não faz isso não. Tanto de gente que você vai escandalizar com isso. Não, mas fulano de tal fez tal coisa. Aí eu disse para ele: se fulano de tal for para o inferno, você vai por causa dele? Se fulano de tal que está corrompido, não estou dizendo que está, é você que está citando a pessoa, está corrompido e não quer servir a Deus e não quer ir para o céu, aí não é da minha conta. Tu vai para o inferno por causa dele? Salvação é individual, igreja. Pregar para quem conhece a palavra é horrível. Desculpa essa expressão. Para quem está desviado, que conhece a palavra, é horrível. Porque eles ajeitam um jeito de achar uma brecha na palavra para tentar se esquivar, para tentar mostrar que eles estão certos. Irmão, entenda, só com todo respeito, eu citei a tatuagem, que eu não estou falando para quem você já veio do lado de fora assim. Eu estou falando nós que estamos aqui. Você que está aqui, vocês que estão aqui, não entra nessa onda. Desculpa a palavra, mas a linguagem deles. Não entra nessa onda. Ah, porque o coleguinha fez, é bonito. Não entra nessa não, mano. Ah, mas é de chiclete, ela vai sair depois. Não entra nessa não. São legalidades. São legalidades. Isso é pecado. Não agrada ao Senhor. Ah, mas na coxa dele está escrito Rei dos Reis. Lê o texto, desviado. Não é na perna, é na roupa. Na altura da perna está escrito Rei dos Reis. Não é tatuagem no corpo. Jesus não tinha tatuagem, como eu vi um pastor famoso esses dias falando, mas na coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis. Tire as suas conclusões. Irmão, prega a palavra, seja sincero. O que Deus está falando com Ezequiel aqui é mais fácil falar para quem não conhece
do que para quem conhece. Eu vou fazer o quê? Pegar uma faca e arrancar o pedaço da pele do irmão? Não tem como. Mas eu mostrei para ele, tu vai escandalizar muita gente. E muitas pessoas podem ir para o inferno por causa da sua atitude. Então pensa um pouquinho nas suas atitudes. Vocês jovens, nós obreiros, nós igreja do Senhor, nós somos exemplos para esse mundo que não lê Bíblia. Se eu me corrompo com eles, que diferença tem em mim para eles? O que diferenciou Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel da Babilônia foi que eles não se corromperam com o pecado da Babilônia. Deus está falando com vocês aqui, não se corrompam. A proposta é boa. O pastor vai me disciplinar, eu vou passar meu período de disciplina e depois eu vou voltar em comunhão com minha tatuagem no braço. Mas o tanto de gente que você vai fazer pecar, meu irmão, ai de você se fizer isso. Vigia, jovem, não se corrompe. Não tinha isso aqui para falar não, tá? Está descendo, eu estou entregando. Não se corrompa. Ezequiel, é mais fácil falar para quem não te conhece, mas eu te digo, não temas. Versículo de número 14. Vai dizer então: o Espírito me levou, me levantou e me levou. E fui muito triste, porque ele ia falar contra o seu povo, com um ardor no meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Deus está falando mais uma vez com a igreja: homem nenhum pode se levantar sem Deus, homem nenhum pode ir sem Deus. Quando eu estou dizendo para você não se corromper, para você pregar, para você falar, entenda, primeiro conheça Deus, depois Deus vai te dizer o que tem que fazer, para depois você fazer. Não dá para ir com azeite no copo, porque o azeite no copo vai acabar. Mas não temas. Talvez você vai triste, talvez você vai bater contra o pecado, é ruim, ninguém gosta, mas Deus está mandando e dizendo: não temas, eu estou contigo. Porém, versículo de número 14 está dizendo: então o Senhor, o Espírito do Senhor me levantou. Sozinho você não consegue, mas com a ajuda dele você vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim. Então Ezequiel volta para as margens do rio e ficou ali 7 dias. Só que a palavra está dizendo, se você puder ir acompanhando o texto, para você entender o contexto. Nós vamos chegar no 47 daqui a pouco. Nós já estamos no 3. Brincadeira. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. O Senhor não mandou Ezequiel ir até o vale. O Senhor mandou Ezequiel ir até o vale, porque o Senhor já o esperava no vale. É como foi dito aqui ontem. Não é Elias vai, não, Elias vem. Porque o Senhor está em todo lugar. E se Ele está em todo lugar, Ele não manda você ir, Ele manda você vir. Versículo de número 22. A mão do Senhor estava sobre mim. Deus manda que ele vá até o rio, mas Deus já estava à beira do rio, porque onde você for que Deus está te mandando ir, você não vai sozinho. Primeiro eu conheci, primeiro eu recebi a ordem, agora eu vou, mas eu não vou só. Quando eu chegar lá, o Senhor já vai estar lá, preparando o caminho, agilizando tudo, para que eu possa ser o canal para que Ele faça na minha vida. Versículo de número 23, do capítulo de número 3, vai passando: e caí sobre o meu rosto. Ele novamente se lança aos pés de Jesus no chão e se prostra diante a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Ezequiel estava diante do Senhor, Ezequiel reverenciava a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas é impossível viver uma experiência da glória sem ter algo da glória para passar. Ezequiel vinha, se prostrava, e quando ele levantava do chão, ele tinha algo de Deus para entregar. Todas as vezes que Ezequiel se encontrava com Deus, Ezequiel tinha algo de Deus para passar. É impossível ter um encontro com Ele e não conter nada dele para ensinar, irmão. Tem uma igreja de um amigo meu aí, pastor, ele falou assim, quando ele começou a pastorear lá, todo culto um monte de gente caía. Aí falou assim: irmão, o que você viu aí? Entrega.
peraí, você pulou e caiu, você estava cansado. Você foi arrebatado. E se você caiu e foi arrebatado, então você tem que entregar agora o que você viu lá em cima. Depois que ele deu esse estudo, nunca mais o povo caiu na igreja. Porque se você tiver esta experiência com o Senhor, quando você se levanta, você tem algo de Deus para entregar. Louvado seja o nome do Senhor. E caí sobre o meu rosto. Por que Ezequiel caiu sobre o rosto? Versículo 23, já falei, vou repetir. Porque a glória do Senhor estava lá. Mais uma vez, nós encontramos a palavra reverência à presença do Senhor. Reverência no culto, porque muitas pessoas entram no culto de forma irreverente. E aí às vezes não recebe de Deus. E quer achar uma culpa no Senhor. O culto hoje estava frio. Quem estava frio era você, irmão. Tu não reverencia a presença de Deus, porque quando nós chegamos aqui, se Ele disse, veste a roupa, bota o terno, a camisa bonita que eu ganhei ontem, obrigado, adorei. E vem, o Senhor já estava me esperando aqui. Se Ele está me esperando aqui, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é reverenciar. Aí tem gente que chega na igreja e não ora. Você está diante da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Você chegou no templo, Jesus está lá te esperando e você não ajoelha sequer para orar, irmão. Irmão, desculpa, tá? É a palavra. Aí eu chego no culto e não tenho reverência com as vestes. Chego de qualquer maneira, me visto de qualquer forma. Aí eu chego no culto e não tenho reverência com a postura. Sento de qualquer maneira. Irmão, você está na casa do Senhor. Está no texto. Reverência. Aí eu chego no culto, mascando um chicletinho. Você está no culto, irmão. Reverência. Aí eu chego no culto. O pastor está falando. Irmão, aqui acho que não tem essas coisas não. Só lá na minha igreja. Na hora do culto está o irmão vendo o jogo. Gol, Flamengo! Você viu? Você viu o golaço que Pedro fez? Irmão, dentro do culto não. Reverência, irmão. Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Reverência. Reverência. Eu vou citar isso lá na frente, mas quando ele chegou para Moisés, Moisés, tira a sandália que tu não está pisando em qualquer lugar. Não, o lugar que tu está pisando é santo. Deus está dizendo reverência, irmão. Tem que haver reverência no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, tira o chinelinho. Você não está em casa. Você não está pisando em qualquer lugar. Você está diante da glória, do poder e da autoridade do Senhor. O que eu estou dizendo aqui, irmão, é que se Deus está dizendo vem, Ele já estava. Se Ele já estava, você chegou, você precisa reverenciar. Você entendeu? Se Deus está no culto, se Deus já está aqui te esperando, aí você chega, você não reverencia? Você chega, você não tem reverência? Ou você só vai receber Deus na hora que o pastor começa a orar e o fogo começa a cair? Não, Deus já está na casa. Eu não tenho que esperar o fogo cair para eu reverenciar. Não, a presença dele já estava aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei tinha mais de 2 ou 3. Então com certeza o Senhor já estava reunido no meio de vocês. Eu preciso ajoelhar, eu preciso reverenciar. Eu preciso reconhecer que a presença do Deus Todo-Poderoso está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás, versículo 1 do capítulo 2. Deus manda Ezequiel se levantar. No capítulo 3, o próprio Deus levanta Ezequiel. Deus está dizendo para a igreja nesta manhã: é preciso ter atitude para viver o sobrenatural do Senhor. Versículo de número 24, capítulo 3 vai dizer: então o Espírito me colocou de pé. Então o Espírito me colocou de pé. Então o Espírito me colocou de pé. Lá atrás, Ezequiel, levanta você. Não, agora eu vou te levantar. Então o Espírito me colocou de pé e mandou entrar dentro da minha casa. Nem sempre, irmão, Deus vai falar contigo no meio da multidão. Deus está na casa, irmão. Nem sempre Deus vai falar contigo no meio da multidão. Outro dia eu questionei ao Senhor, falei: Deus, o que é isso? O Senhor, sabe aquele silêncio que Deus tem às vezes com o servo dele? Aí você está no culto,
Aí vem Deus falando, fala com ele, fala com ela, fala com ela. Aí chegou na minha vez, ele pula. Aí continua, fala com essa, fala com ela. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou em pecado. Minha casa está em ordem, meu altar está arrumado. Mas o silêncio de Deus às vezes dá aquela machucada. Aí Deus fala, Ezequiel, entra para casa. Entra. Porque às vezes a gente está aqui, glória, recebe, esperando Deus ali. Aí você entra dentro de casa, fecha o quarto, começa a falar com o Senhor no meio do deserto, aleluia. Aí você começa a folhear a palavra e Deus vem e fala, eis que estou contigo, não temas, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, não temas. Você vai folheando e Deus vai falando. Nem sempre Deus vai falar com você no meio da multidão. Às vezes é dentro de casa. Mateus 6,6, entra dentro do quarto, fecha a porta, começa a falar comigo no secreto. E o Deus que te vê em secreto, se Ele quiser, Ele te compensa em público. Mas aí a gente precisa entender, já estou avançando. Rapaz, o relógio aqui passa mais rápido. Ezequiel obedece, Ezequiel vai, porque ele é obediente. Ezequiel vê e Ezequiel cai. Só que Ezequiel não cai por pecado. Ezequiel cai várias vezes porque ele estava diante da presença. E por que Ezequiel viu tudo isso, jovens? Porque Ezequiel estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Porque Ezequiel era corajoso para fazer a vontade do Senhor. Porque Ezequiel era obediente à vontade do Senhor. Mas principalmente porque Ezequiel era reverente à pessoa do Deus Todo-Poderoso. Nem sempre é a posição que você está, prostrado, não é a postura do corpo, mas é a postura do camaradinho aqui. Nem sempre é a postura do corpo. Você pode estar aqui, cantar bonito, fazer auê, gritar, sapatear, o fogo pode cair, mas se o coração não estiver disposto, não adianta nada. Se o meu coração não estiver prostrado diante dele, não adianta o meu corpo se ajoelhar. Você vai sentir dor na coluna à toa, irmão. Não adianta se o coração não tiver em sinceridade com o alto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a postura do corpo, mas é a postura do coração que vai ser evidenciada. Do capítulo 4 até o capítulo 24, Ezequiel fala profecias contra Jerusalém. Em 586 a.C., Jerusalém então é destruída. Do capítulo 25 até o capítulo 32, Ezequiel anuncia juízo não apenas ao seu povo, mas também às demais nações, os filisteus, os amonitas, moabitas, contra Tiro, Sidom, Edom, Egito. Do 33 ao 39, aí vocês lêem em casa depois, é serviço para casa. Do capítulo 33 ao 39, Ezequiel começa a profetizar a restauração de Israel. E do 40 ao 48, Ezequiel então começa a profetizar a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10, versículo de número 1, Ezequiel vê de novo a glória do Senhor. Ele tem uma visão semelhante à do capítulo 1, versículo 10, ou melhor, capítulo 10, versículo 13. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. Galgal significa roda que gira, ou glória cor de âmbar, ou glória cor de fogo. Lembra da nódoa que eu falei lá atrás? Laranjada, vermelha, aquilo ali dava-se uma cor de fogo. Quando ele fala, eu vejo a glória cor de fogo, ele está dizendo, eu estou vendo Deus na roda, estou vendo animais, está girando, mas eu vejo uma glória, eu vejo uma presença que só quem é espiritual consegue ver. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 14 diz, e cada um tinha 4 rostos. Primeiro rosto, querubim. No capítulo 1 ele diz que era um boi. No capítulo 1 ele diz que era um boi. No capítulo 10 ele diz querubim. O segundo rosto que Ezequiel viu era um rosto como de homem. O terceiro rosto que Ezequiel viu era um rosto como de leão. E o quarto rosto que Ezequiel viu era um rosto como que de águia. Louvado seja o nome do Senhor.
Se você for ler João, o que João escreve em Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6, vai dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Quem era esse cordeiro? Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela imagem, dá para colocar? Coloca aquela imagem aí para mim. Esta imagem, irmão, que eu pedi para o irmão colocar aí, é a imagem do tabernáculo, a disposição que era durante a caminhada do povo de Israel no Egito. Os 4 animais simbolizam aqui 4 fases do ministério de Cristo. Primeiro, o boi, Cristo como servo, sofredor, servo que veio para sofrer. Segundo, homem, simboliza a humanidade divina de Cristo. Não tem jeito, a mensagem vai sempre terminar em Jesus, queira nós ou não. É a presença dele, a glória dele, é ele na mensagem. A mensagem tem que ser cristocêntrica. E aí nós vemos Jesus representado como homem, simboliza 100% homem, 100% Deus, a humanidade de Cristo. Já vou chegar na imagem. O terceiro animal que Ezequiel viu, a águia, simbolizava os atributos divinos que são inegociáveis, ou que é só dele: a autoexistência, a imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, soberania. Mas ali nós vemos um leão também. Louvado seja o nome do Senhor. Este leão simbolizava a realeza de Jesus, descendente de Davi, o Messias todo-poderoso. Nessa disposição das 12 tribos de Israel, em volta do tabernáculo, elas se posicionavam em forma como que de cruz, que nos remete à cruz de Cristo. Mais uma vez, o tabernáculo no centro, tribos ao norte, tribos ao sul, tribos ao leste, tribos a oeste, e o tabernáculo no meio. Jesus precisa estar no meio. Se você diz que está reunido em nome dele e ele não está no meio, algo de errado está acontecendo no ambiente, mas não é a presença dele. Porque se eu falo para ele, se eu vivo para ele, se eu estou em nome dele, Jesus precisa estar no meio. Quando Jesus foi crucificado, Jesus ficou na cruz do meio. Toda vez que o milagre acontecia na Bíblia, Jesus estava no meio. É impossível eu dizer que estou vivendo Jesus sem que ele esteja no meio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nesta imagem vai mostrar para nós: ao norte estão as tribos de Dan, Aser, Naphtali, simbolizavam pela bandeira da águia, ou eles tinham uma águia em sua bandeira. Ao sul nós temos Rúben, Simeão. Eu estou lendo aqui, irmão, porque eu não enxergo direito ali. Rúben, Simeão, Gade, e a bandeira que eles tinham, a sua bandeira, tinha um rosto de um homem. Do lado oeste tinha Efraim, Manassés, Benjamim, e a bandeira que eles tinham era a imagem de um boi. Ao leste nós temos Issacar, Zebulon, Judá, e a bandeira que eles usavam tinha a imagem de um leão. Daí a expressão leão da tribo de Judá, o Messias todo-poderoso. Sempre que a nuvem andava no deserto, o acampamento era feito para que continuasse a peregrinação. A Bíblia vai dizer que a tribo de Judá era a primeira que levantava, e aí a bandeira era levantada na frente, o leão era visto. Isso aqui traz uma aplicação para nós, porque enquanto Judá começa a seguir a nuvem, aquela bandeira é levantada, aquele leão é visto de longe. Mostra para nós que se Cristo é o leão da tribo de Judá, então Cristo vai ser sempre o caminho a ser seguido. Eu vou repetir: se quando Judá levantava a bandeira e o leão era hasteado, o leão era visto de longe, as pessoas o seguiam. O que te faz acreditar que você consegue sem seguir o leão? O que te faz acreditar que você consegue sem seguir a presença ou a bandeira? Jesus é o único caminho, louvado seja o nome dele. Só pode
pode viver o galgal de Deus quem aceita seguir a Cristo, leão da tribo de Judá. Só pode viver esta glória cor de fogo quem se coloca na direção do leão da tribo de Judá. Só pode viver esta glória quem se coloca aos pés da tribo do leão, ou o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Cristo era, porque Cristo é, porque Cristo sempre será o único caminho. Louvado seja o nome dele. Sempre que um exército ia para a guerra, e aí eles venciam a guerra, eles voltavam para casa vitoriosos. O povo de longe está vendo eles vindo, o seu povo está de longe vendo. Aí Ezequiel vai dizer sobre o arvorar: eles levantavam a sua bandeira para o alto, e aí de longe via-se a bandeira. Era aquela bandeira, elas estavam arvorando. No momento em que aquela bandeira era arvorada, o povo de longe via a bandeira hasteada ou arvorada, dizia: vencemos. E ali começava a se alegrar, começava a esperar que o seu exército chegasse já com glória, já com vitória, já com a festa pronta, já com o boi assado. Porque em meio às nossas guerras, somente a bandeira de Cristo vai ser hasteada, não tem como. Somente a bandeira de Cristo é arvorada, somente a bandeira do leão da tribo de Judá, porque ele jamais perdeu, ele jamais perde e ele jamais perderá uma batalha, porque Jesus nunca foi vencido e nem será. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 4, Ezequiel 10. Ezequiel estava vendo a glória do Senhor fazendo o caminho de saída, retirada do templo. Versículo 18, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória de Deus se manifestava ou deixou de se manifestar no templo. Versículo de número 14, a glória sai com querubins para a entrada da casa. No 23, depois saiu para o meio da cidade, depois para o monte. Deus se retira do templo para que o templo fosse destruído. Com Deus lá dentro isso não poderia acontecer. No capítulo de número 10, a glória sai. Deus diz: vou destruir. Ele se retira para que o juízo seja manifesto. No capítulo 43, Deus dá ordenanças de como vai ser o templo, ou seja, a glória volta. Deus diz: agora eu trago paz, agora eu trago vida, agora eu trago renovo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa glória aponta mais uma vez para quem? Para Cristo. Quando sai do templo para o átrio, depois para a cidade, depois para o monte, e depois não viu mais. Está entendendo como tudo chega nele? Cristo foi apresentado no átrio, Cristo é visto pregando nas praças, Cristo é visto pela última vez no Monte das Oliveiras. Mas em Atos capítulo 1, versículo 10 vai dizer: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos, que diziam: este Jesus que viste subir, este Jesus que viste subir, em breve há de vir, em breve há de vir. A glória foi, mas a glória está voltando. Cristo foi, mas em breve ele voltará em glória para a igreja. O conselho para a igreja hoje é: não viva sem a glória. Não se contente em perder Jesus. Perder Jesus é tão fácil, irmão. É tão fácil que até Maria, a mãe dele, perdeu ele. Depois de 3 dias, às vezes se perde Jesus. Nós nos perdemos de Jesus, mas Jesus vai estar sempre no mesmo lugar. Quando Maria volta, Jesus estava no mesmo lugar que ela tinha deixado. Deus sempre está no mesmo lugar. Quem se afasta dele sou eu, quem se afasta dele somos nós. Deus está em todo lugar, até no inferno. Aí o salmista diz: se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer, fizer minha cama lá no inferno, tu também está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está em todo lugar.
Aí a gente chega no capítulo 43, versículo 1 ao 4, que o texto é completamente escatológico. Falei, Jesus vai voltar, Jesus vem, tudo aponta para Cristo, não tem jeito. Só que o percurso, ou o mesmo percurso que a glória faz ao sair, a glória faz ao voltar. Ezequiel vê ela fazendo o mesmo percurso. A glória se afasta para a destruição, mas depois ela volta para a restauração. Toda vez que Ezequiel via a glória de Deus, ele se prostrava. Já falei, quando Agagal chega, ele viu que sai, que fica, que restaura, que transforma. Todas as vezes que ele se encontrava com a Galgal de Deus, ou com a glória de Deus, ele se prostrava. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 43 até o 48, acontece a restauração de Judá, ou a restauração do povo de Judá. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída, e em 1948, esses dias, com a ajuda da ONU, Israel volta a ser novamente nação. Mas por não aceitar o Cristo que veio, Israel é uma nação nacionalmente viva, mas espiritualmente morta. Israel é nacionalmente vivo, mas espiritualmente morta. Por quê? Morta porque viveu o Galgal de Deus, mas rejeitou o leão da tribo de Judá. Morta porque viveu oportunidades, teve oportunidades de ver a glória, de vivenciar a glória, mas rejeitou a presença do leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia Israel vai ter que reconhecer. Eu falei que tinha um pouco de escatologia por isso. Israel vai ter que reconhecer o que Paulo disse em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Um dia Israel vai ter que reconhecer, porque o Todo-Poderoso Jesus, o leão da tribo de Judá, ele vai voltar para cumprir a sua palavra. Louvado seja. E depois disso, aí eu cheguei, me fez voltar à entrada da casa. Depois de quê, irmão? Depois da restauração, e depois que a glória voltou. Vocês entenderam? Primeiro ela saiu, o templo é destruído, depois restaura, ela volta. Depois disso, depois da glória voltar, eis que saíam, versículo de número 1, umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. Neste momento, um mensageiro celestial, ou um ser que mede, aparece como diante de Ezequiel. Entenda aqui, porque eu questionei a Deus, eu fui tentar entender algumas coisas, porque muitas vezes Deus aparecia para o homem de forma de homem. Já tivemos aparições do Senhor nosso Deus em forma de homem, ou algumas pessoas acreditam que esse ser poderia ser uma espécie de teofania ou cristofania, era Jesus já ali no Antigo Testamento. Mas não, porque lá atrás, no capítulo de número 40, a Bíblia vai dizer que Deus pega Ezequiel e leva ele diante desse homem. Esse mesmo homem, nós vamos falar dele à noite, esse mesmo homem, ele está diante de Ezequiel novamente. No capítulo 43, ele aparece mais uma vez, só que dessa vez na mão tinha um cordel de medir, uma espécie de trena. Esse cordel de medir é como uma trena que media cerca de meio metro do nosso metro hoje. E na mão dele havia essa fita. Ele tira Ezequiel para dar uma volta, e faz Ezequiel dar uma volta em volta do templo que havia sido reconstruído. E debaixo da casa, a Bíblia vai dizer que tem uma nascente que nasce do trono de Deus. Uma nascente que nasce do trono de Deus. E essa água, quem já viu nascente saindo no meio da mata vai entender o que eu estou falando. Ela sai pequenininha, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Daqui a pouco ela forma um rio enorme. Isso é uma linguagem nossa, a gente consegue entender isso. E o que Ezequiel viu aqui foi exatamente isso: uma nascente que nascia do trono de Deus e vai se espalhando de maneira tal que ela se transforma em um rio. Isso não é novo para você entender, porque a Bíblia vai dizer que as águas desse rio
por onde ela vai passando, por onde ela vai tocando, milagres começam a acontecer. Lá na frente você vai ler que árvores secas voltam a dar flores, com folhas começam a produzir frutos. Por onde esse rio passa, águas que não davam peixe começam a dar, águas que eram mortas começam a frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que esta água tinha milagres nela, onde ela passava, peixes grandes para o pescador eram colocados à disposição. O que Deus está dizendo nessa noite: por onde esta água passar, o que está morto precisa voltar à vida. Jovens, aquilo que eu falei no começo, por onde você passar, depois de conhecer a Deus, depois de pegar os atributos que você tem que ter, na hora de ir, se você tem essa água que você já mergulhou nela ontem, do onde você começa a passar, essa água tem a autoridade para curar, essa água tem a autoridade para restaurar, essa água tem a autoridade do céu para transformar através da tua vida. Louvado seja o nome do Cordeiro. Não é o que eu posso fazer na água. Eu não queria falar, não, mas eu tenho que falar. Meu pai morreu afogado. Minha mãe está aqui, vocês conhecem. Até melhor que eu, se bestar. Minha mãe nunca deixou aprender a nadar, irmão. Irmão, não tem inveja de ninguém não, Deus sabe. Deus sabe meu coração, não tem não. Mas de vez em quando eu vejo uns vídeos, uns menininhos, nasceu ontem, entra dentro da água e, oh Jesus. Por dentro você fala assim, será que há esperança para mim ainda? Com 30 mais aí, será que eu ainda consigo aprender? Não é o que você pode fazer na água, é o que a água pode fazer através de você. O que Deus está falando para você, jovem, nesta manhã, não é o que a água, ou melhor, não é o que você pode fazer na água. Você mergulhou, você pulou, você se encheu, você sentiu, tá, e aí, e amanhã? É o que a água pode fazer através de você que importa. Sentir aqui é gostoso, é bom, é maravilhoso. Mas e amanhã na escola, como é que vai ser? E amanhã lá no trabalho, como é que vai ser? E amanhã, quando eu encontrar com aquele atribulado daquele meu vizinho que me deve um dinheiro, tem 200 anos e não me paga, e toda vez que eu vejo ele, eu pego. Como é que vai ser? Mergulhar no rio é fácil, mas o que o rio pode fazer aqui dentro é que é a questão do texto. Em João capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher samaritana. Aquela mulher escolhe um horário alternativo para não ter que encontrar com ninguém, porque aquela mulher estava em pecado. E a última coisa que ela queria é que alguém apontasse o dedão para ela, né? E aí Jesus encontra com aquela mulher num horário que não era habitual de buscar água. Ela se encontra com Jesus, Jesus puxa a conversa com ela, porque a decisão de falar com você, de Deus falar com você, ou de Jesus falar com você, não é sua, é dele. Você vai buscar, você vai reverenciar, você vai vir, você vai mergulhar, você vai pular, você vai sentir, mas ele só vai falar se ele quiser. Ele não tem obrigação de falar com nós. Lembra que eu falei do deserto? Senhor, pelo amor de Deus, só fala com esse. Quando chega a minha vez, você pula. Você tem misericórdia, o que está errado? Às vezes Deus te leva para o deserto, para falar com você ao coração. Não é no meio do público. Às vezes é só eu e você no particular. Louvado seja o nome dele. Mas essa água tem que fazer alguma coisa através de você. Não adianta eu me encher e amanhã cedo eu estar vazio. Tá? Posso, você me permite tirar aqui? Não é o que eu posso fazer na água. Eu posso mergulhar, eu posso até aprender a nadar, mas é o que a água tem que fazer em mim é que é a questão. Jesus então se encontra com a mulher. A decisão de se conectar não foi dela, foi dele. Ele quis falar com ela. Jesus, depois que puxa a conversa, a história dela é conhecida, versículo 10 do capítulo 4 de João. Ah, mulher, se tu soubesse com quem que tu está falando, é você que me pediria água.
e eu te daria água, e a água que eu te daria, louvado seja o nome do Senhor, é a água da vida, é a água que transforma, é a água que liberta, louvado seja o nome do Senhor, porque quem bebe dessa água jamais terá sede, disse Jesus. E aí Ezequiel capítulo 47 vai falar de 4 níveis da espiritualidade do homem agora. Ok? Versículo 3: saiu aquele homem, ou aquele ser que mede, de noite nós fala dele, para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 1000 côvados, meio metro, significa 500 metros, está ali aquele hino bonito que nós vamos cantar de noite, o homem mediu 500 metros, 1000 côvados, 500 metros, e aí quando ele mede 500 metros, ele diz, e me fez passar pelas águas que me dão nos tornozelos. Isso aqui está falando sobre equilíbrio, irmão, do corpo. Foi muito bem colocado pelo irmão aqui ontem. O tornozelo fala sobre o equilíbrio. Mas o que eu quero ir um pouco além para você entender nessa noite, é que em cima dos níveis de espiritualidade nossa, do homem, água no tornozelo simboliza o início da caminhada, onde ainda se tem o controle, dá para andar 500 metros na água, a gente vai. Quem já foi à praia entende, quando você, às vezes a água está vindo, você escolhe andar da água batendo ali, você vai andando com água na perna, você anda 500 metros acima, é fácil, é gostoso, dá para ir. Versículo de número 4, é o segundo nível, e mediu mais 500 metros, e me fez passar por elas, águas que dessa vez me dava no joelho. Versículo de número 4, é um esforço para não desistir. Andar 500 metros com água no tornozelo é moleza, mas depois desses 500, vamos pular um pouquinho para mais para dentro, você anda mais 500 metros, ou melhor, andar 1000 metros com água na cintura cansa, mas dá para ir, mas tem que ter esforço. A água já estava andando na altura do joelho, é Deus falando com você. O segundo nível da sua vida já não é mais agora ter equilíbrio, você já firmou, você já está na igreja, agora vamos para o joelho, vamos pagar o preço, vamos orar, vamos buscar, vamos se prostrar, começa a botar esse joelho para fazer calo, para você entender com quem que você tem que viver. O segundo nível é o joelho. Está mostrando para nós o que? Oração. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Segundo nível, joelho. Vida de oração. Quer viver o sobrenatural com Deus? Vida de oração. Quer viver o galgal do céu? Vida de oração. Quer viver o sobrenatural na tua vida? Tem que ter água no joelho. Sem ter água no joelho não dá, irmão. Se até Jesus orava, que te faz acreditar que a gente consegue de qualquer jeito sem oração? Não funciona, não tem jeito. Se a água não tiver no joelho, a água no joelho está mostrando para a igreja, joelho, oração, dobra o joelho, ora, fala comigo, que seja dentro do quarto, dentro de casa, como foi com Ezequiel, mas não deixa de orar. Ah, irmão, eu tenho um TDAH que é terrível, se eu começar a ajoelhar na igreja, o irmão orar alto do meu lado me desconcentra. Mas e em casa? Como é que está em casa? Quantos minutos você tem? Isso não está aqui programado para falar, mas a gente precisa entender, nós estamos vivendo uma geração de jovens, onde muitos criticam, onde muitos falam mal, onde muitos batem, mas precisa lembrar, se o nosso dia tem 24 horas, e eu dizimar 10% do meu tempo para o Senhor, é 2 horas e 40 minutos, Marquinhos, mas 2 horas e 40 minutos de joelho é muito, estou falando de 10%, irmão, tira 1% do seu dia para Deus, dá 24 minutos, vai ter alguém que vai dizer, mas 24 minutos de joelho é muito. Irmão, 0,5%. Tira 0,5% do seu dia para Jesus. São 12 minutos. Se alguém disser para mim que 12 minutos é muito tempo de joelho, irmão, francamente, precisamos voltar lá atrás para conhecer Deus, para ser chamado por Deus, para depois ir. Porque se eu já estou lá no 3º nível, já estou indo, já estou profetizando, e eu não tenho 0,5% do meu dia de oração com Deus, tem alguma coisa errada comigo.
Crente que não ora está com um problema de fabricação, tem alguma coisa errada. Precisa voltar no altar, começar a andar com a aguinha no tornozelo de novo, equilibrar de novo, para depois viver a água no joelho, senão não vai funcionar. Porque eu tenho certeza que se a gente pegar esse celularzinho mais moderno, que mostra quanto tempo que a gente passa por dia, outro dia eu assustei, eu estou há quase um ano sem Instagram, eu só desinstalei, não desativei. Eu desinstalei, falei, gente, esse trem está me consumindo, pelo amor de Deus. Chega o relatório lá, essa semana você usou 1 hora e tantos minutos a mais do que semana. Eu falei, opa, tem um trem errado aí, Jesus. Porque eu não sei se eu orei 1h30 a mais do que semana passada. Vamos ter cuidado, jovens, vamos ter cuidado, igreja. Porque isso aqui pode nos afastar de viver o galgal de Deus. Isso aqui pode nos afastar de viver o sobrenatural com Deus. Vai fazer 1 ano, eu não estou com um pingo de saudade. Eu vou voltar porque eu preciso, mas não estou com saudade. Porque eu consegui me desintoxicar. Eu falei, gente, vou acabar com o negócio de rede social da minha vida. Pelo menos por um tempo, pelo menos para desligar. Para que nesse tempo, que talvez a gente passa no deserto no meio, o Senhor vai te levar, vai te mostrar e vai te fazer entender quanto tempo você perdia com coisas fúteis. Mas às vezes eu não passo 0,5% do meu dia de 24 horas de joelho, porque é muito. Eu te convido nessa noite, pega o cordelzinho de medir, solta um pouquinho ele para trás e volta lá para o tornozelo e passa a ter equilíbrio primeiro, para depois você querer ajoelhar. Porque se eu estou no segundo nível da oração, a minha vida no altar não pode ser influenciada negativamente por coisas que me tiram da presença dEle. E mediu mais 1000, versículo de número 4. E me fez passar águas que me davam pelos lombos ou pela cintura, como queira. Quando dá vontade de desistir, Deus guia, mas ainda temos o controle da nossa vida. A água já está no 3º nível, já não está mais no equilíbrio, já tem uma vida de oração, a água sobe. Na maioria das vezes a sua cintura é a sua metade. Ou seja, você está no meio, agora eu escolho, eu vou para lá ou eu vou para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas andar 500 metros com a água na cintura começa a ficar cansativo, começa a ficar cansado, você começa a não aguentar mais, você começa a sentir o peso das pernas dentro da água. Depois de andar 1 quilômetro, você até cansa, aí o nível sobe, e a expectativa ou a experiência com o galgal não te deixa desistir da caminhada. Se o meu nível número 2, que é a oração, estiver em dia, quando eu estiver no nível 3, o cansaço bate, vai dar vontade de parar, mas eu estou orando, mas eu aprendi a jejuar, eu agora tenho equilíbrio para não desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Água na cintura, onde o Espírito te usa e faz através de você, mas você ainda não está plenamente mergulhado. Está sentindo o chão ainda, Ezequiel? Estou. A água está aqui. Eu, quando eu ia pescar antigamente, eu ia até às vezes escondido da mãe, porque meu pai morreu exatamente pescando. E eu ia pescar, e naquela época não tinha o mulinete, né, que nós jogávamos. Hoje você nem entra na água. Vicente é expert no assunto. Você nem molha o pé mais. Mas naquela época, irmão, estou falando de 2009, 2010, uns 16, 15 anos atrás. Eu sempre ia, e, por exemplo, às vezes eu não falava, porque se eu falava ela ia ficar preocupada, entendeu? Ela já estava casada, morava aqui, eu ficava lá, não estou confessando, ela já sabe. Aí eu entrava para mergulhar, para pescar, e como não tinha mulinete, por mais que a vara fosse enorme, eu ainda entrava nas represas com a água até aqui. Aí com a água aqui, eu estou sentindo o chão, está firme para mim. Enquanto eu estou pisadinho no chão, está legal. Se eu quiser voltar, eu volto andando. E eu ia com a água aqui, e daqui eu levava a vara. Alcançava talvez uns 2, 3 metros a mais. Por quê? Porque eu, fazendo isso, eu conseguia vir com a água aqui, esticar o braço, a linha já ia lá no meio da represa, que era onde eu queria atingir. Enquanto eu estava pisando no chão, estava confortável. Ezequiel, anda mais um pouco. Está sentindo o chão, Ezequiel? Estou. Está confortável, Ezequiel? Tá. Então vem mais um pouquinho para frente. Vem. E mediu mais 1000, versículo de número 5.
e era um ribeiro que eu não mais podia atravessar. Este é o quarto nível do homem quando se entrega na presença do Senhor, porque as águas eram profundas, e aí eu não podia mais atravessar, águas que se deviam passar a nado, ribeiro do qual não se podia atravessar. Provavelmente Ezequiel não sabia nadar como eu, e aí no momento em que ele viu que não dava mais, está ficando complicado, a água está aqui em cima, eu não consigo passar mais não, aí ele volta, porque as águas eram tão profundas, que fala de imersão total. O meu quarto nível de adoração na presença dele, já passou pelo equilíbrio, já passou pelo joelho, já venci o momento da desistência. Deus está te convidando agora a mergulhar. Mas eu não sei nadar, mas é espiritual. Mergulha. Senhor, me ensina a nadar nesta manhã. Eu quero mergulhar, eu quero dar de braçada, Senhor. Eu quero poder entrar na tua glória, eu quero poder viver na tua glória. Está fundo, mas não dá mais para ir andando. Então começa a nadar. Deus estava falando através de Ezequiel aqui. Agora, Ezequiel, se quiser, não dá mais para desistir, não está sentindo mais o chão, agora é a hora de começar a bater os braços. Tem que nadar, tem que mergulhar. Se você quiser viver a plenitude da glória do Senhor, com água no tornozelo é impossível. Se você quiser viver a plenitude da glória do Senhor, com água nos joelhos é o início. Se você quiser viver a plenitude da glória do Senhor, na cintura você ainda pode escolher, é metade, eu ainda posso ir, se eu quiser eu volto. Mas Deus está dizendo: quer viver o galgal, quer viver a plenitude, para de sentir o chão, se mergulha, começa a nadar, começa a bater os braços na minha presença. Louvado seja. Ezequiel não sabia nadar, eu já termino, porque ele afirma que naquele momento era tão fundo que não dava mais para ir. Se Ezequiel soubesse nadar, talvez ele ia viver. Se era espiritual, em espírito, irmão, oh glória, oh glória. Se Ezequiel soubesse nadar, Ezequiel jamais teria voltado. Ezequiel reverenciou, Ezequiel ouviu a voz, Ezequiel ouviu o que tinha que fazer, Ezequiel cumpriu o ID, Ezequiel fez tudo certinho. Mas Ezequiel cumpriu com os níveis que o homem tem que cumprir. Mas se ele soubesse nadar, Ezequiel teria visto coisas que talvez estaria relatado na Bíblia para nós. Mas Ezequiel diz: agora não dá mais, eu não consigo. Então Deus que leva Ezequiel ao fundo, ou o homem, ou o ser que mede, traz Ezequiel de volta para a terra. E aí Ezequiel vê do lado de fora restaurações. O rio que Ezequiel vê nada mais é do que a ação da glória do Senhor que voltou para o templo. Eu vou repetir para você entender. Nós falamos que a glória saiu para o templo ser destruído, depois ela vem, restaura o templo, a glória volta. Mas o rio que Ezequiel vê saindo daqui para lá era a glória do Senhor do capítulo 1. Era a glória do Senhor que ele reverenciava, era a glória do Senhor que ele sentiu, que ele viu, que ele ouviu saindo do templo. Louvado seja o nome do Senhor. A glória ou a ação da glória agora volta para o templo. Ela volta para o templo e nasce. Ela volta para o templo e agora ela jorra. Ela volta para o templo e agora ela começa a fazer milagres. Ela volta para o templo e agora ela começa a transformar. Ela volta para o templo, agora começa a batizar. Ela volta para o templo e quem mergulha nessa água é impactado pela glória.
Se coloca de pé nesta manhã, a hora já passou. Eu já vou entregar o microfone, irmão. Mas ontem nós aprendemos aqui, que bom que eu cheguei pelo menos a tempo da mensagem. Eu até justifiquei, pastor, o motivo do atraso. Você aprendeu que tem que mergulhar. Agora de manhã você entendeu o porquê do mergulho. Você entendeu que existem níveis. E se eu viver somente com água no tornozelo, quando a luta vem e eu não tiver equilibrado o suficiente, desistir. Eu vou entregar os pontos. Você entendeu que quando a água atinge o nível de número 2, ele requer de você compromisso com Ele. Ele requer de você oração. Ele requer de você adoração. Ele requer de você a reverência a Ele, a pessoa, a glória dEle. Você entendeu que às vezes a água bate na cintura, e aonde é a minha cintura talvez já é o profundo de outras pessoas. Aquela que para mim é a cintura, para o outro talvez já é o profundo. Mas Deus está dizendo, enquanto ela está na cintura, tu ainda pode desistir. E por isso que o homem mede um pouco mais e diz, vem para dentro, mergulha na presença, mergulha na glória, mergulha no céu, porque só mergulhando nós entenderemos ou viveremos a plenitude da glória do Senhor sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Viver a presença do Senhor só aqui é fácil. Viver a presença do Senhor só no domingo é lindo. Mas Deus está falando com vocês, jovens, nessa noite. Vivam a presença amanhã na escola. Viva a presença amanhã no seu dia a dia, na vizinhança. Viva a presença na casa, a presença na escola, na rua, no trabalho. Não é só aqui, é lá. Os olhos nessa noite, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu senti a tua presença nessa casa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu me ensinaste que para eu ir eu preciso ter equilíbrio. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor falou comigo primeiro nesta palavra que é impossível avançar os níveis de espiritualidade sem que o meu tempo de oração esteja dedicado e simplesmente colocado como algo não natural, mas como uma obrigação do meu dia. Pai querido, eu aprendi, eu entendi que para eu vencer eu preciso ir um pouco mais fundo. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã que vidas que entraram aqui talvez com águas apenas nos joelhos possam viver nesta manhã a plenitude da tua glória, de receber a água na cintura, nos lombos, e entender que eu estou no meio, eu posso ir, eu posso voltar, mas eu já conheci tanto o Senhor no joelho, eu já vivi tanto o Senhor no joelho, que eu já não consigo viver sem a tua presença. Então voltar não é uma opção para a minha vida. Oh glória, louvado seja o nome do Cordeiro. Pai de amor e de bondade, eu te peço nesta manhã que o Senhor visita os teus filhos que se colocaram na posição de mergulhar, que entenderam que com a água na cintura não dá, com a água na cintura já tá bom, mas eu preciso ir mais fundo. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que essa juventude possa ter o privilégio do mergulho, possa ter o privilégio da transformação, possa ter o privilégio de ser mudado, de ser transformado, de ser vivenciado todos os dias o galgal do Senhor, que não seja apenas aqui, mas que seja lá, que seja por onde for, que seja onde estiver, mas que a água transformadora do céu possa transformar não só a vida deles, mas também a vida dos que os cercam, Pai.
Em nome de Jesus, Deus, eu peço a Ti nesta manhã, que nós saiamos daqui transformados, modificados, mudados e extremamente convictos de que a mão do Senhor através da água, quando nos pega e nos coloca para dentro do rio, tem o poder e a autoridade de mudar o mundo. E que nós possamos entender, ó Pai, que somos atalaias do Senhor na rua, na casa, nas cidades, por onde passarmos, pregando a Tua palavra e mostrando ao mundo que o Senhor está vindo, que Jesus está vindo, que o leão da tribo de Judá que subiu está vindo, porque a mensagem termina do mesmo jeito que começa, é na cruz, é no céu, é para o Senhor, é com o Senhor, é com a presença de Jesus sobre nós. E que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta manhã, entendendo a necessidade de transbordar esta água que estamos mergulhados para outras pessoas, e possamos impactar vidas através da nossa vida, em nome de Jesus.